Bom, estamos aqui com dois especialistas na questão da serra. De um lado, o André Lazzaroni, que foi do PV, tem uma história construída na militância ambiental, e à minha esquerda aqui, o Newton Salomão, que é da serra, que é de Teresópolis, que conhece bem o que aconteceu lá em cima, naquela região. Ou seja, tivemos aí no mês passado a tragédia devastadora que, enfim, ceifou 800, quase 900 vidas da região serrana e se estabeleceu uma discussão muito grande a respeito das causas que contribuíram para o agravamento daquela crise. Há quem diga que a ocupação irregular do solo tenha sido determinante para provocar todos aqueles danos. Outras pessoas dizem que não, que na realidade áreas que não estavam devastadas, que não foram ocupadas, com cobertura vegetal, foram, na realidade, destruídas por conta da avalanche que tomou conta da região. Quer dizer, qual é a opinião de vocês? Houve desídia? Alguém não cumpriu com a sua obrigação no zelo do rigor que deveria ter tomado para impedir a ocupação irregular? Ou a natureza foi muito cruel e provocou uma avalanche imprevisível a qualquer estudo mais apurado? André Lazzaroni, que é fundador, inclusive, do PMDB Verde. PMDB Verde. Na verdade, Ricardo, eu acredito que são as duas coisas. Você tem, tanto em comunidade, esse processo devastador de ocupação irregular, que é ruim, onde esses municípios não tomaram conhecimento, as autoridades municipais até estimularam, muitas vezes você tem um estímulo por parte de um vereador, de um deputado, que estimula, né? Você cria, inclusive, um mercado paralelo e também é um fenômeno natural que aconteceria. Mas se você tem um lugar onde você preserva, onde essa possibilidade do fenômeno natural seria muito menor. Talvez a gente não tivesse perdido tantas vidas. O impacto seria bem menor. Então é um misto do fenômeno natural, que vários locais já escorregariam, né, como dizem os nossos geólogos, haveria esse escorregamento, nós perderíamos pessoas, mas com certeza o número seria bem menor. A gente tem que repensar, eu acho que a gente tem que usar aí o 4 R, que é repensar o nosso modo de vida, repensar a nossa cultura e repensar, né, onde nós vamos alocar essas pessoas que hoje estão morando em área de risco, beira de rio. Você falou no 4 R, quais são os outros R's aí? Reciclar, reaproveitar, reutilizar e o quarto que veio no final, que é o repensar. E essa cadeia de R's não está sendo cumprida rigorosamente, ou seja, todas essas etapas não são cumpridas pela autoridade pública, é isso, André? A autoridade pública, na verdade, como uma empresa, né? A gente vê pela empresa, a gente que visitou, eu fui presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente, hoje quem está presidindo é o meu grande amigo Átila Nunes, eu estou na vice-presidência, porque eu assumi a liderança do PMDB, mas a gente que andou pelo Estado, a gente pode perceber que as autoridades municipais, os prefeitos, os vereadores, não têm uma prioridade na questão ambiental, nem as empresas. A gente percebe que a empresa, ela só cuida do meio ambiente quando ela é pressionada pela autoridade. E a gente percebe que os prefeitos, esses vereadores, eles não ligam porque o meio ambiente não dá voto. Quer dizer, entre aspas, o meio ambiente, ele forma uma opinião, mas voto a gente sabe que é muito pouco. Então, o que eu entendo é que quanto mais a gente conscientizar as pessoas vão começar a votar, vão começar a comprar produtos ambientalmente corretos e a gente vai conseguir mudar aí colocar o repensar na história. Newton Salomão, você que é de Teresópolis, acompanhou passo a passo a tragédia na Serra, que tipo de avaliação você tem? Você acha que foi determinante realmente a falta digamos, de cuidado, de zelo no cumprimento de normas rígidas para a ocupação do solo? Ou você acha que essa questão transcendeu a essas obrigações, dada a avalanche, dada a fúria, digamos assim, da natureza? Olha, o André citou bem. Primeiro, a questão do fenômeno que é considerado um dos maiores do mundo. Você visitando, eu visitei praticamente todas as áreas, né? Rodei ali os municípios, não só Teresópolis, São José, Sumidouro, Friburgo, e você vai em determinados lugares que se você não tiver conhecimento que foi a água, você vai achar que jogaram uma bomba, porque você tem pedras enormes, estilhaçadas, como se tivesse jogado no fogo ali. Então, houve esse fenômeno e, para isso, né, tem também alguns recursos que nós temos que pensar
acabei de apresentar à Assembleia um projeto para que nós tenhamos um Instituto de Geotécnica no Estado. Não é? Exemplo do que a Prefeitura do Rio tem. Do que a Prefeitura tem um Instituto de Geotécnica muito eficiente, do que o governo federal colabora, também, que faz previsões em relação a obras de prevenção, detecta áreas que são potencialmente perigosas. É verdade. Coloquei também um projeto para que o DRM, Departamento de Recursos Minerais do Estado, tenha mais recursos, inclusive do Royalties, para poder fazer, não é, os estudos geológicos. Então, esse é um ponto, nós poderemos com isso, Ricardo, salvar vidas. Claro que o prejuízo material vai existir. Agora, a outra dimensão, que é a ação do homem. A urbanização, da forma como foi feita, explica também muitas das mortes. Vamos dizer, a cultura, uma cultura política de facilitar, não é, o estabelecimento de moradias em lugares que são lugares de risco, não é? O que os técnicos chamam, né, o Talveg, que é aquela área onde a água passa, não é? E nós temos lugares que o próprio poder público se instalou fazendo programas habitacionais, né, em lugares de risco. Isso será apurado. A Assembleia acaba de aprovar uma CPI para averiguar as responsabilidades. Evidentemente, isso será feito. Mas o foco da CPI é exatamente qual é? Que, na realidade, qual é? É identificar as responsabilidades, aquilo que possa ter ao longo do tempo pelos governos, as práticas que levaram a perdas de vida, a prejuízos materiais. A região, por exemplo, hoje, além das perdas de vida, que deve chegar a 1.300 óbitos, porque já tem 900 e poucos declarados e perto de 400 pessoas desaparecidas, né? Além dessas perdas de vida, você tem um impacto na economia. Esse é um ponto, Ricardo, que, se você me permitir, a gente abordar é muito importante. As notícias iniciais, André, colocaram todas as cidades no mesmo patamar, quando, na verdade, Petrópolis, por exemplo, só um pedaço, foi o Vale do Cuiabá atingido. A cidade de Petrópolis como um todo estava tranquila. Não é? Teresópolis, uma parte maior, a zona rural e um pedaço da periferia, mas o centro, o bairro do Alto, onde tem a feirinha, onde tem o Parque Nacional, onde tem a CBF, continuaram a funcionar normalmente. Mas as notícias, até os pedidos de não se deslocarem para a região, fizeram com que aqueles que do turismo sustentam, não é, o movimento da economia, deixassem de... O turismo é uma atividade econômica importante. Exatamente. Então, há um prejuízo. Está se fazendo uma campanha dizendo o seguinte: da mesma forma que foi um gesto de solidariedade extraordinário, as roupas, os alimentos que foram encaminhados para a região, hoje se considera um gesto de solidariedade aqueles que possam visitar a região, um hotel, numa pousada, para voltar a fomentar o turismo da região, né? E um outro ponto que aí nós temos que parabenizar tanto o governo federal como o governo do estado são as ações imediatas que foram tomadas e os programas que estão sendo desenvolvidos. Os agricultores da região, se a gente puder identificar um segmento, esses foram os mais prejudicados. Por quê? Porque a área do interior, a zona rural, foi tomada, as suas produções, né, as suas áreas, os seus terrenos, eles foram tomados de areia e pedra para recuperar. A Secretaria de Turismo, com o secretário Cristino Aure, me parece. Secretaria de Agricultura. De Agricultura, exatamente. Um conjunto de ações, para refinanciar essas dívidas desses agricultores, o Banco Mundial alguma coisa nesse sentido. Está acontecendo, o Banco Mundial, com o entendimento com o governador, está colocando mais em torno de 60 milhões de dólares para a região, mas tem uma característica que vale a pena dizer aqui, que é o seguinte: como lá aconteceu uma reforma natural, uma reforma agrária natural, pequenas propriedades, e são famílias que produziam, trabalhavam, e muitas delas não precisavam nem de financiamento, elas hoje não têm a cultura do financiamento, mas precisam de dinheiro. Então, nós vamos ter que desenrolar esse problema aí. Tem o crédito, mas ainda precisa desburocratizar, para que eles tenham acesso e retomem a sua vida. Perfeito.